assim, ó, trincado, shapeado. Só que eu não posso ir direto pro book, né? Então eu faço um período de manutenção. A manutenção ela pode ser feita para regular os exames, né? Ou ela pode ser feita simplesmente para você descansar a cabeça, descansar o corpo, e então você prossegue. Existe outro conceito que é o período de transição. A manutenção você vai ficar com uma dieta isocalórica. O que é uma dieta isocalórica? A dieta isocalórica é uma dieta que você não ganha nem perde. É uma dieta para você se manter no peso. Como que a gente faz isso, né? Geralmente a gente vai aumentando as calorias e estabiliza esse peso. A gente vai chegar nessa parte aí, Silvino. Eu vou adentrar mais no tema, tá? Então, assim, você chegou num ponto que a sua dieta estabilizou, ali é um período de manutenção. A dieta isocalórica, você mantém ela ali. Pode ser feito os cálculos de gasto energético? Pode, mas eles são sugestivos, tá? Eu tenho gente que come 3.000 calorias para ficar em manutenção. Eu como 2.500. Tem um outro colega lá que come 3.500. Então, varia muito de pessoa para pessoa. E quando eu falo nesse contexto, são pessoas que têm o mesmo peso, a mesma altura, praticamente bem parecidos ali. Então, o metabolismo varia, tá? Por isso que tem pessoa que tem tendência a ser gordinha, tem pessoa que tem tendência a ser mais magra. Porque o metabolismo varia de pessoa para pessoa. Fatores genéticos definidos que a pessoa não escolhe. Entretanto, né, existe também o período de transição. O período de transição pode durar de 2 a 4 semanas, e esse período é onde você vai de baixas calorias e vai subindo gradualmente até ir a um superávit calórico. Você sai de um cut para um bulk. Isso pode variar de pessoa para pessoa. Quem tiver pergunta, manda aqui nessa caixinha, tá? Onde tem uma interrogaçãozinha, que aí no final a gente vai fazer uma rodada de perguntas. Então, assim, o que a gente costuma ver? Períodos de transição de 4 a 8 semanas, porque não dá. Se você sair de um cutting, de um período de emagrecimento, para um off-season na sequência, você vai ter problema, você vai sofrer o que nós chamamos de rebote. O rebote é o quê? É um reganho do peso e do percentual de gordura que você teve, né? Então, a princípio, precisa se fazer uma dieta reversa, né? E voltando as calorias de manutenção para depois ir subindo. Esse período nós chamamos de transição, tá? Bom, vamos entrar aí mais a fundo nos aspectos, tá? Primeiro eu quero abordar o off-season, período de ganho de músculos, né? Bom, esse período é muito conhecido pelo bulk sujo. Muita gente fala sobre bulk sujo. Luiz, você acha válido fazer um bulk sujo? Não, eu não acho válido. Por quê? O carro-chefe que vai ditar para o teu off, para o teu bulk, o off-bulk é a mesma coisa, tá, gente? Tem gente que desmembra off-season de cut. Off-season é descanso. Não, descanso é manutenção, descanso é descanso. Não tem nada a ver com off-season, tá? Com bulk. Off-season é um período separado para se ganhar peso, tá? Mas tá fora de temporada, Luiz. Mas todo mundo utiliza dessa forma, tá? Todo mundo. Quando você vê um sujeito em off-season, ele não tá moscando. Ele tá lá batalhando para ganhar peso. Então vamos lá. O carro-chefe do off-season é justamente o quê? A sua sensibilidade à insulina. A insulina é o hormônio mais anabólico e ela é altamente estimulada pelo carboidrato, né? Então, nesses períodos, a tua sensibilidade à insulina, as suas células musculares, elas têm que estar permeáveis para a insulina trazer glicose para dentro para a geração de ATP. Se a tua célula satura, tem muita insulina lá dentro, ela não aceita mais, essa insulina vai para fora e o processo bioquímico vai transformar ela em gordura, tá? A glicose vai virar gordura, vai se armazenar. Um percentual alto de gordura estoura um bulk, tá? Um bulk aí em pessoas naturais, considerando um protocolo de 7 dobras, feito como avaliação, você vai ter aí um limite para natural 16%, tá? E para hormonizado cerca de 13%. Então, não pode estourar isso. Por quê? Porque você vai precisar fazer um cut muito puxado e você vai perder boa parte da massa que você ganhou durante o seu off-season.
Então não compensa, tá? Não vale a pena. Então o ideal é que se controle o percentual de gordura, né? Até porque a gordura ela tem fatores inflamatórios, vai piorar a retenção de água, talvez você possa ter aí problemas de pressão, né? Por causa do sobrepeso em si. Vamos lá, vamos falar de grama quilo, né? Muita gente fala, Luiz, quantas gramas eu uso durante o off-season? Eu vou abordar os dois aspectos, tá? De hormonizados e naturais. Naturais. Como você está jogando bastante carboidrato, não tem necessidade de usar proteína alta, tá? As diretrizes, né, indicam volta de 1,5 de proteína. Mas a gente vê relatos de hormonizados usando 1,0 de proteína. Eu acho válido 1,0? Não acho válido. Mas eu acho válido sim um uso baixo. Eu diria aí de 1,3 a 1,7 no máximo para um off-season, tá? Isso considerando naturais e hormonizados. É claro que cada pessoa responde de uma forma e a gente pode utilizar a proteína para quebrar a carga glicêmica, né? Que também você comer só carboidrato, vamos supor que a gente tem uma refeição, né? Vou comer 400 gramas de arroz. Pô, mas tu vai comer só arroz? Esse arroz, ele tem uma carga glicêmica muito alta, muito alta. Ou seja, ele vai elevar muito a tua glicemia. O que vai acontecer? Com o tempo, essas elevações constantes vão saturando, né? A insulina vai fazer o trabalho dela de carregar ali a glicemia, a glicose para dentro da célula. E com o tempo vai saturar, a célula vai acontecer exatamente aquilo que eu expliquei há uns minutos atrás. Você vai ter uma resistência à insulina. E essa resistência vai causar o break do teu off, tá? Você vai engordar mais do que ganhar massa muscular. É tudo que a gente não deseja durante um off-season. Então é o seguinte, o que a gente faz, Luiz, para quebrar essa carga glicêmica? A gente usa proteína, né? Existe um cálculo, só que é um pouco complexo, não dá para passar para vocês aqui, eu gostaria, mas não dá. Basicamente é isso, cara. Toda vez que você for comer altas quantidades de carboidrato, o que quebra a carga glicêmica desse carboidrato? Primeira coisa, proteína. Proteína também quebra a carga glicêmica do carboidrato. Outra coisa que quebra a carga glicêmica do carboidrato, fibras. Então, Luiz, eu vou comer a pratada de 400 gramas de arroz? Não precisa, né, fela? Coloca uma saladinha, coloca a proteína que a carga glicêmica vai baixar. E aí você vai ter longevidade no seu bulk. Vamos falar sobre carboidrato, né? Ou melhor, vamos falar sobre gordura, porque carboidrato é o carro-chefe do off-season, eu quero fechar com ele. Gordura. Você não vai precisar de grandes quantidades, tá? A função da gordura, dos lipídios no corpo, é para síntese de colesteróis, que são também os hormônios anabólicos, tá? Então, se você tem ali a produção de testosterona endógena, né? Ela é feita através de colesteróis, ela é uma proteína e um lipídio. Então ela precisa desse lipídio para ser feita a síntese de testosterona. A criação de testosterona ela precisa de gordura. Se tu zerar a gordura, tu não vai produzir testosterona, tu sendo natural. Para os hormonizados, o sistema é outro, né? A gente utiliza a gordura para composição do colesterol no geral. O esteroide anabolizante ele derruba o LDL, que é o colesterol. Ele aumenta o LDL, que é o colesterol ruim. O que a gente faz para contrabalancear? Aumenta o HDL. O HDL carrega o LDL para fora da célula e dispensa. Então a gente sempre tenta manter o HDL alto. Os hormonizados se beneficiam da gordura através do aumento do HDL, tá? Então, gordura de 0,5 em hormonizados até 0,8 no máximo durante o off-season e para naturais de 0,7 a 1,5 no máximo, tá bem? Falamos da gordura. Agora a gente vai tocar no assunto carboidrato. Luiz, carboidrato no off-season, a partir de quantos gramas quilos? Não existe um teto e não existe um mínimo, tá? É muito da sensibilidade, é aí que mora o trabalho do treinador. O treinador é ele que vai definir o quanto se deve aumentar. Você não pode começar um off-season com calorias finais de um off-season. Você tem que ir aumentando gradualmente o carboidrato, ali a proteína, para poder contrabalancear naquele esquema que eu falei para vocês, né, do índice glicêmico. O que acontece?
O carboidrato, ele tem uma função, ele vai ficar no intestino ali, e o acúmulo do carboidrato no intestino vai causar uma retenção hídrica central, né? Quando você vê um off-season, você vai ver ali uns flanquinhos e tal. Isso aí é típico, tá? É comum. Quando você vê um cara em off, ele vai ficar retido pelo trânsito de carboidrato que tem ali no intestino, e esse carboidrato puxa água, tá? É natural, é normal. Então assim, o que a gente faz? Testa, né? Não pode ser demais. Então você começa ali cerca de 3 gramas quilo e você vai subindo durante as semanas. Vai a 3,7, 3,5, 4,0, 3,8, né? Você vai subindo de 0,3 a 0,3 e aí você vai chegar num ponto, seu peso vai subindo consequentemente ou não, tá? Eu vou falar sobre isso no final do módulo. E você pode... Que isso, José? Meu Deus. Sai daí, José. Meu gato, perdão. Então, você vai subindo até você sentir que teu peso parou. Parou um pouquinho, aí tu sobe mais um pouquinho. Vai analisando esses aspectos, tá? O percentual de gordura. Tem um negócio que é batata de você analisar. É a dobra abdominal. Se a dobra abdominal, meu irmão, passou de 12, de 14, para o off. Tem alguma coisa errada, tá? Você deve ter errado, deve ter colocado muito carboidrato e gerou uma quantidade de adipócitos maior, né? Você saturou muito fácil. Então é preciso que se tenha essa sensibilidade. O que eu recomendo para as pessoas que querem iniciar um off-season de verdade? Compra um adipômetro descartável. No Mercado Livre vende, o bagulho custa R$13. É mixaria para você controlar pelo menos a tua dobra abdominal, tá? Para você não se frustrar no seu off. Porque a gente tem um cálculo que a gente chama de cálculo... Oi, desgrama. Esqueci o nome do... É um cálculo que a gente faz que ele serve para ver até onde compensa fazer esse off-season. Esse cálculo geralmente é de 3 por 1, que são 3 kg de músculo para 1 kg de gordura ganho, tá? Então assim, quando isso desequilibra, você ganhou 2 para 1, aliás, 3 para 2, já temos um problema, né? Então é sinal que o off-season está chegando no estofo. Sua sensibilidade à insulina com certeza está prejudicada. Então você tem que parar, né? Tem que parar para poder analisar todos os fatores. Quando isso acontece, Luiz, o que a gente faz? Ou você desce as calorias e entra em manutenção, ou você entra com as estratégias. Bom, a estratégia mais utilizada geralmente é o ciclo de carboidratos. O que é isso, né? O ciclo de carboidratos consiste em dietas diferentes para dias diferentes. Vou dizer como é que eu faço, tá? Músculos grandes, dia de músculo grande, pessoa que treina geralmente na parte da tarde, meio-dia, eu coloco uma quantidade de carboidratos maior, né? E músculo pequeno, eu coloco uma quantidade de carboidratos menor. Isso vai fazer com que teu corpo não tenha ali disponibilidade constante de calorias, né? Ao ponto que dê para ele reservar em gordura. Então ele vai utilizar. Isso também faz com que o metabolismo dê uma acelerada, tá? Porque você está sempre variando os níveis de leptina e grelina, que são os hormônios de saciedade e fome. Isso aí é benéfico, muito mais a longo prazo do que a curto prazo, mas é muito benéfico. Outra estratégia também que pode ser utilizada... Luiz, pode variar a quantidade de proteína no dia de carb cycling, né? De cercar carboidrato? Pode variar, tá? Para variar as calorias. Eu gosto de variar só o carboidrato, mas pode variar a proteína, pode variar a gordura. Mas o ideal é variar só carboidrato, tá? Por isso que se chama carb cycling, né? Ciclo de carboidratos. Outra estratégia bacana que dá para utilizar é o carb backloading. O que quer dizer isso aí? Quer dizer recarga de carboidratos. Até ali próximo do treino, vamos supor, o indivíduo treina 1 hora da tarde, né? O café da manhã dele vai ser 0 carbo. Isso aí é uma estratégia padrão de carb cycling, tá? Café da manhã 0 carbo, almoço bastante carbo e posterior, ele treina, posterior ao treino, ele vai utilizar uma estratégia que ele vai jogar muita quantidade de carboidrato ali. Basicamente é o que? O carb backloading é você concentrar os carboidratos próximo à hora do treino. Por quê? Porque as células ficam mais sedentas de glicose, né? Você gastou energia, então você vai precisar repor.
o carb backloading, essa estratégia se baseia nisso, nessa janela de permeabilidade que fica maior. É muito interessante, muito bacana. Dá para utilizar ela junto com o ciclo de carboidratos ou não, dá para utilizar só ela numa dieta linear, que é bem legal. Então, é útil em amplos casos, tá bom? Tem gente que fala que o carb backloading é um estilo de vida, né? Eu concordo bastante, acho bem legal. Bom, sobre off-season basicamente é isso, tá? Algo que eu quero ressaltar para vocês: não se baseiem em peso, tá? Pode acontecer muitas coisas durante a off-season, como recomposição corporal. Então você pode ter uma perda de gordura e um aumento da massa muscular. Você pode ter uma diminuição de um grupo muscular grande e um aumento de um grupo muscular pequeno, que foi sua ênfase naquela ocasião, naquele treinamento. Você pode passar também por uma transição fibrilar, que é o quê? Você vai ter um aumento do ganho de força, porém você vai ter uma troca das fibras de tipo A para tipo B, tipo 1 para tipo 2. Então você pode ter essa troca de fibras. Por isso você vai olhar e fala, caraca, tem muitas ocasiões que a gente vê que o cara está com o mesmo peso, mas ele está muito maior. Eu já tive esse peso que eu tenho hoje, mas se você me olhar hoje, parece que eu tenho o dobro do peso que eu tinha. Por isso que eu coloquei 10 kg de massa. E não, eu estou no mesmo peso que eu estava há, 7 meses atrás. Só que essa troca de fibras, né, que vem do treino pesado, ela aumenta a tua densidade. E o que importa, gente, é realmente você parecer maior, né? Você ali impor um peso que você olhasse e falar, pô, tem 100 quilos. Não tem 88. Isso no fisiculturismo é muito importante, porque muitas categorias batem peso, né? E vou dizer pra vocês, ser muito pesado é um problema. Um problema sério. Renan, envia a pergunta aqui, mas eu vou chegar nessa tua pergunta aí, mano. Eu vou chegar, só manda ela aqui pra eu não esquecer, tá bom? Então assim, pode acontecer muitas coisas, não foquem no peso. O peso é só um dos parâmetros que a gente usa para avaliar, tá? O parâmetro mais importante ainda é foto, tá? Ainda é espelho. A dobra, lá, aquele parâmetro que eu ensinei agora, o da dobra, você comprar um adipômetro descartável lá no Mercado Livre, vai pagar mixaria. Esse esquema também é bom, tá? Mas só para monitorar o percentual de gordura e não os ganhos, tá bem? Não fique se pesando constantemente, hipertrofia demora a acontecer, tá? Existem estudos aí mostrando que a hipertrofia mesmo de forma relevante começa a acontecer depois de 18 semanas, então não fica se pesando direto. De uma em uma semana tá ótimo, faz uma avaliação de uma em uma, 2 em 2 semanas, tá excelente. Você não precisa de mais que isso. Em uma em uma semana se você for atleta ali, tá? Mas caso não, de 2 em 2 tá bom, tá tranquilo, dá para avaliar bem. Meus alunos avaliam de uma em uma semana porque eu avalio eles, tá? Então é isso, tá? Essas são minhas considerações sobre o bulk. Tem algumas coisas que eu gostaria de ressaltar que são... Luiz, como é que eu sei que o bulk deu ruim? Em primeiro lugar é a dobra do abdômen, né? Passou de 13, 14, deu alguma coisa. Outra coisa importante também é o flanco, tá? Se atentem aos flancos, a parte baixa das costas. Eu vou mostrar uma foto aqui pra vocês. Eu bem seco, tá? Bem sequinho. Olha aqui. Isso aqui foi uma saída de um protocolo de cutting. Então eu tava com mais ou menos uns 9% de BF nessa época. Pode ver que a parte das costas ali de baixo, né, tá bem marcada, né? A gente consegue perceber ali que dá pra ver bem a lombar, dá pra ver o ossinho do cóccix, né? O glúteo tá com um pouquinho de gordura, porque aí eu já tinha passado pelo rebote. Então, isso aí é um dos parâmetros. Quando que eu sei que estourou, Luiz? Vou mostrar pra vocês. Ó, estourou. Tá vendo? Ó, olha os flancão. Aqui foi quando eu terminei o off-season. Então você vai ver ali que tem uns flancos bem grandes. Que a parte da inserção ali dos eretores de espinha, né? Do final da grande dorsal já não tá aparecendo mais. O furinho do cóccix tá bem ruinzinho. Tá só a sombrinha. O glúteo ali embaixo tá bem gordinho, né? Então é um parâmetro muito bom para você saber. Tem pessoa que não vai aparecer o abdômen, tá? Por exemplo, eu aqui, ó, eu tinha todos os cortes, porém o abdômen ainda estava marcando. Então tem gente que não dá para se ter um parâmetro
no abdômen, tá? Eu sou um desses. Eu tô aqui agora com uns 16% de BF e ainda tenho um abdômen bem marcado. Então, se eu for parar meu off-season quando embaçar o abdômen, gente do céu, eu vou terminar com 20% de BF. Bom, vamos lá. Terminei o off-season, terminei meu período de ganho de músculos. Aí como é que eu faço, Luiz? Baixar as calorias gradualmente, tá? Tem que ir baixando a comida gradual. Se você cortar de uma vez, muito provavelmente você não vai conseguir consolidar a massa muscular que você ganhou, tá? Então é preciso que se baixe gradualmente. Vou falar uma coisa aqui pra vocês que espero que fique bem marcado na vida de vocês. O corpo, o organismo, não tolera agressões de forma alguma. O corpo e o organismo não toleram mudanças abruptas. Essas mudanças precisam ser graduais. O teu corpo é inteligente, você pode até não ser, mas seu corpo é. Então você não pode fazer coisas brutas, abruptas. O organismo certamente ele não vai tolerar, tá? Então quando você termina o off-season, você está com as calorias lá em cima, Luiz, já deu, o BF chegou 14, 13%, o que eu faço? Aí você começa a baixar as calorias. A fim de quê? De consolidar a massa ganhada. Porque se você baixa de uma vez essas calorias, você vai entrar em um processo catabólico. Teu corpo vai entrar em danger, ele vai começar a quebrar a proteína, vai começar a quebrar ali o que você conquistou para a manutenção da vida, entendeu? Para te dar mais energia durante o treino, porque você está treinando muito pesado. Teu corpo ele não entende de uma hora para outra, demora. Então você precisa ir avisando para ele que as calorias vão baixar. Então você vai baixando as calorias, principalmente no que se trata de carboidratos, tá? E aí se faz uma transição que pode durar até 2 meses, tá? De 1 a 2 meses, geralmente. Então vamos supor que o indivíduo aqui está em off-season com 3.500 calorias. E o período de manutenção dele, a manutenção dele é em 2.500. Ele tem 1.000 calorias para baixar. Como que ele pode fazer isso? Ele pode fazer em 5 semanas de 200, baixando 200 calorias assim, no decorrer de cada semana, que aí em 5 semanas ele vai chegar em 1.000 calorias, ele vai chegar no período de manutenção. Então, após esse período, ele começa a baixar 200 calorias do baseline dele, do período da manutenção dele, ele começa a baixar 200 calorias. É uma estratégia, mas tem que ser analisada individualmente, tá? Tem pessoas que vão tolerar algumas quedas, tem outras que não. Você pode fazer isso através de ciclo de carboidratos, calculando as calorias semanais totais. Então, tem muitas formas aí de se fazer isso, tá? Então, o período de manutenção, geralmente para fisiculturistas, é feita uma baixa da dose, tá? É tirado também outros compostos. Por exemplo, o cara está utilizando testo. Ajuda o pai aí. Desculpa, gente. Por exemplo, o cara tá usando testo, bold, deca. Já é cortado, fica só testo. Ele dá uma reduzida. Vamos supor o cara tava com 700 miligramas. Ele reduz isso aí para cerca de 500, 400. A fim de que aquele período de manutenção dê uma clareada também no shape, tá? Dê uma limpada no shape. A gente sabe que os hormônios anabólicos, eles trazem água. É típico do anabolismo, tá? A água é parte do anabolismo. A construção de tecido, ela traz líquidos, ela traz resíduos, tá? Para reparação desse tecido, para construção de novo tecido, para aumento do tamanho desse tecido. Então, quem quer fazer off-season sequinho, me desculpa, não vai conseguir nada, não vai tirar nada desse off-season seu, tá? É muito, muito, muito improvável que você tire alguma coisa decente. Então, se tu quer crescer, se prepara que tu vai ficar retidinho, tá? Faz parte. Então, é tirado os compostos, é feito esse período de manutenção. Aproveita-se também nesse período de manutenção para regular algumas taxas, né? O off-season em si, ele é agressivo, tá, gente? Eu tenho aqui, ó, a foto do off-season, eu vou mostrar de novo para vocês saberem que a situação é muito, muito complicada, tá, gente? Ó, nós temos aqui o final de um cut, tá? Quando eu acabei o cut, eu fiquei assim, depois do rebote, tudo. Então eu tava com uns 10% de BF. Eu não apertei muito, tava no começo da pandemia, eu não quis apertar muito. Eu tava com uns 79 quilos. Então você tem aí um sujeito de 79 quilos, 10% de BF, tá? E aí,
13 semanas depois, a gente tem o mesmo sujeito, gordinho, 16% de BF, 93 quilos. Punk, né? Então você tem ali 3 meses de diferença. Um cara que ganhou 15 quilos. Foi mais ou menos isso, 15 quilos em 3 meses de diferença. Meus irmãos, minha pressão nessa época aí tava batendo 14/10. Tava muito ruim de dormir. Tava tenso para segurar as doses dos anabols. Teve dia que eu cheguei a ter febre, cara. Na época eu não tava conseguindo sangria, meu hematócrito chegou a 60, 63. Por isso que eu falo que morrer de hematócrito não é tão fácil. Então assim, quando você vê um shape, pá, teve saúde em jogo, tá? Aí eu tava com 16% de BF, 93 quilos. Foi o shape mais pesado que eu atingi na minha vida. Meu BF descontrolou muito no final, porque eu tinha chegado a 13. Aí eu fui usar insulina, aí caguei tudo. Fiquei com pressão alta, cara, por meses e meses e meses e meses. Aí, depois desse período aí, eu não fiz mais outro off, nem outro cut, nem nada, tá? Eu fiquei brincando aí durante o tempo, porque foi uma época de transição na minha vida. Tava de mudança, tava reforçando aqui o trabalho por aqui. Então, nessa época aí, eu praticamente desatentei do meu shape, tá? Estou assim ainda atualmente, porque eu vou operar ginecomastia. Depois que eu operar, eu retomo o off-season. Então, assim, esse período de manutenção é importante para a manutenção da massa muscular conquistada, tá? Para dar uma limpada nesse shape, para você ver como é que tá seu BF realmente, porque a água interfere sim na medição do adipômetro. Então você, por mais que tu espere ali a dobra dar uma baixada e tudo mais, vocês podem, para monitorar a dobra, vocês podem pesquisar no Google, tá? Tem muita coisa disponível, tem muita coisa disponível aí, tá? Então você pesquisando no Google, você vai saber a forma certa de medir essa dobra. Então assim, terminei o período de manutenção, vou iniciar o cut, meus exames tá bala, tá tudo em dia. O que eu faço agora? Meus gatos começou aqui o rolê. Começa o cutting. Então entramos aí no módulo cutting aqui da live. Luiz, o cutting, eles têm muitas perguntas sobre cutting, né? Então eu vou no final eu vou responder as perguntas de todo mundo, tá? E por enquanto aqui a gente vai tratando dúvidas normais. Luiz, primeira coisa que sempre me perguntam, proteína alta no cutting? Sim e não, tá? Dá para usar das duas formas, gente. As diretrizes, elas são sempre acima de 1.7 a 2.4. Então, mas a gente utiliza, já tem estudos mostrando que uma dieta com proteína baixa e carboidrato alto, no final do cutting, em mulheres, deu a mesma coisa de perda de massa muscular. Muita gente acha que aumentando a proteína, você vai ter ali uma diminuição do estado catabólico muscular. Entrar em cutting, gente, é colocar o corpo em estado catabólico, né? Então, catabolismo não quer dizer só de músculo, tá? É gordura, músculo. Da mesma forma que anabolismo não quer dizer só massa, tá? Quer dizer gordura também. Então, criar tecido é anabolismo. O que acontece? Até perdi o fio da meada, meu Deus do céu. O cutting, não adianta aumentar a proteína achando que vai diminuir a perda de massa muscular, tá? Isso aí é multifatorial. E hoje, o que eu vejo, o fator mais relevante de todos para que não se perda massa muscular num cutting é o treino. Então, treine pesado, fela, porque a sinalização vai ser alta e você não vai perder massa muscular tão facilmente, tá? Não adianta tocar proteína no teto. Luiz, dá problema renal tocar proteína lá para 3.0? Não, tá? Tem estudos mostrando que não tem nenhuma ligação com problemas renais, tá? De onde saiu essa hipótese, né? Saiu justamente da produção de ureia, né? Quando você come muita proteína, o que acontece? Teu corpo tem um limite de absorção dessa síntese proteica. Então o que ele faz? Não vai utilizar ali para síntese proteica, ele quebra essa proteína, joga ela no ciclo de Krebs, ela vai virar energia, vai virar ATP. Ou vai utilizar, ou vai armazenar, o corpo vai dar fim para ela. O que acontece?
Quando há a quebra da proteína, né, em aminoácidos e quebra seu aminoácido, produz ureia. A gente geralmente vê se a dieta do paciente está muito alta em proteína analisando a ureia, tá? Então, se a ureia está muito alta, a proteína que você está comendo está virando xixi. E o xixi, caro, tá? Porque tudo que tem nitrogênio, proteína tem nitrogênio. Tudo que tem nitrogênio, algo precisa dar vida para aquilo acontecer, tá? Então, coisas ricas em nitrogênio geralmente vêm de vida, tá? É algo que é produzido com vida, tá? É algo que precisa ser alimentado. Plantas não têm grandes quantidades de proteína, pelo menos não é normal a gente ver. Agora, a gordura provindo de animal, né? Carne, ovos, leite, geralmente tem uma proteína mais alta por causa disso, tá? Tem nitrogênio. Por isso que a gente chama de balanço nitrogenado positivo. Não sei se vocês já ouviram esse termo aí, tá? Mas enfim, vamos voltar para o fio da meada. O cutting, ele pode ser feito com uma quantidade pequena de proteína e alta de carboidrato. Desde que você esteja em déficit calórico, meu querido fela. Para emagrecer, para perder gordura, para perder tecido adiposo, precisa de déficit calórico. Não existe outra forma. Como você pode chegar nesse déficit calórico? Diminuição das calorias, tá? Consumir menos comida ou aumento do gasto energético. Fazer mais exercício, né? Aumentar o volume de treino, aumentar a intensidade. Vai chegar um ponto que isso vai ficar ruim, né? Você tá com fome, você vai treinar mais pesado, vai ficar complicado, né? Então você aumenta o aeróbico, faz mais aeróbico. No fisiculturismo, essas são as estratégias utilizadas. Pode ser utilizado o ciclo de carboidratos, tá? Em cutting. É bem legal, bem interessante. Ajuda a dar recargas para que você tenha treino mais intenso, né? Você consiga colocar treinos melhores aí durante o cutting. Então a gente usa o ciclo de carboidratos ali quase sempre, todo treinador usa isso. Joga a dieta com mais calorias no dia de treino de perna, de costas, de peito também, pode ser em alguns casos. Então você vai depender também do treino. Por isso que é importante a pessoa ter um treinador para cuidar da dieta e do treino dela, tá? Isso aí é muito importante, porque você consegue equalizar todos os fatores e eles se encaixam. Enfim, você tem que ter déficit calórico. Luiz, como é que eu sei que eu estou em déficit calórico? Eu vou ser bem genérico, tá? Bem filha da puta para vocês. Mas é uma forma de uma pessoa que não tem tanto acesso a conhecimento de nutrição chegar lá, tá? Chega lá no Google, coloca calculadora de TMB, tá? Você vai ver ali várias. Então, vou mostrar aqui para vocês. Na calculadora de TMB, você vai ter peso, altura e vai ter aqui homem, mulher. Eu peguei uma aleatória aqui, tá? Da Unimed. Então, peso. Um indivíduo de 88 quilos. Esse sou eu, tá? 1,73 m e 28 anos. Velho pra cacete. Um homem, tá? Calculou TMB, 1946. Se eu não fizer nenhuma atividade física, dá isso. Com atividade física moderada, dá isso. E intensa, dá isso. Então aqui você vai ter 3 níveis, tá, de gasto energético. É isso aqui exatamente, Luiz? Não, não é exatamente isso. Então aqui, eu faço atividade física intensa, tá? Vamos definir aqui. Quase ninguém vai fazer atividade física intensa, tá? É uma coisa trágica, né? Mas quase ninguém vai atingir aquilo ali, tá? Então vai no moderado que dá certo. Então eu tenho ali 2.600 calorias. Que é déficit calórico? Se eu tenho 2.600, eu tenho que consumir menos. Eu tenho que consumir 2.300. Então, qual é o tolerável pelo ser humano, né? Entre 300 e 600 calorias, tá? Para mim é o tolerável. Para mim é o que as pessoas aí conseguem sustentar por um bom tempo. Dá para puxar mais, Luiz? Dá para puxar 1.000 calorias de déficit, tranquilo. Só que não é sustentável, tá? Primeiro, porque o sujeito vai pirar, né? Fome é foda, ficar com fome é chato pra cacete, mano. Não tem condições. Então é difícil. Segunda coisa, vai ter uma redução da TMB. Como eu disse, o corpo não tolera agressões, né? Ele vai começar a reduzir ali os processos metabólicos, porque tem muito pouca caloria. Teu corpo está sentindo que vai morrer. Para ele não é emagrecimento, para ele é morte.
Então ele vai começar a baixar o metabolismo basal, ele vai começar a reduzir aquelas calorias lá que eu mostrei para vocês. Logo você vai perder desempenho de treino, você vai começar a ficar mais cansado, sua recuperação vai ser afetada, seu sono vai ser afetado, estresse do sistema nervoso central, mal B.O. Então um déficit ali útil, um déficit bom, entre 300 e 600 calorias, tá? Por dia. Luiz, isso pode ser feito como? Eu posso fazer no fim da semana? Pode, pô. Eu gosto de fazer esse cálculo na semana. Então eu pego esse gasto da pessoa, vezes 7, pego ali, aí eu tiro, eu tenho umas estratégias muito boas, que são, funcionam demais. Eu tiro uma refeição livre de 2.000 calorias do gasto semanal. Então eu tenho, vamos supor, vou fazer aqui, regrinha de bolso, calculadora. Vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu cálculo. Eu vou entregar a chave do meu trabalho pra vocês. Puta que pariu, hein? Vamos lá. Eu tenho aqui 2.600 vezes 7. Eu tenho um gasto energético de 18.000 calorias por semana, tá? Eu gasto isso aqui. O que eu faço? Menos 2.000 calorias de uma refeição livre, tá? Todos os meus alunos têm refeição livre. Então eu vou ter um gasto de 16.200. O que eu faço com isso? Eu quero um déficit calórico aqui, nesse aqui. Então já tirei minha refeição livre, agora eu vou pôr um déficit calórico. Pô, quanto que eu posso pôr de déficit calóricos? Vamos gravar, né? 16.200. Eu quero 500 calorias por dia. Então 500 vezes 7 vai me dar... Opa, tá errado. 500 vezes 7, eu tinha colocado 5.000. 3.500. Então eu tenho 16.200 menos 3.500. Quanto que eu tenho? Eu tenho que comer 12.700 calorias por semana. Como é que eu faço para saber por dia quanto que eu vou ter que ter? Dividido por 7. Eu preciso de uma dieta de 1.800 calorias. É uma estrutura de uma dieta, tá? Isso aqui é uma forma simples de se fazer uma estrutura de uma dieta. Luiz, mas tu disse que o cálculo não é igual para todo mundo. Tem gente que vai variar a TMB, o gasto energético, depende do tipo de treino da pessoa, né? Se a pessoa treina bonitinho, certinho, se ela treina mais fofo, né, mais estranho. Como é que faz? Simples, a gente controla o peso. O peso é um parâmetro. Então ali, a cada 3.000 calorias, nós temos uma diminuição ali de cerca de 400 gramas de gordura, tá, por semana. Então assim, esse déficit que eu gerei tem que perder na média de 400 gramas de gordura, 500 gramas de gordura. Como é que eu tenho esse parâmetro, Luiz? Mano, a pessoa tem que perder por semana pelo menos 1 quilo. Entendeu? Pelo menos 1 quilo, pelo menos o dobro. Por quê? Conforme você diminui as calorias, vai ter uma diminuição da água, vai ter uma diminuição do glicogênio muscular, tá? Então acaba pesando bastante na conta. Você não vai perder só 400 gramas, entende? Então você vai ter ali uma diminuição maior do que o esperado. Espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona. Então assim, essa é uma forma de calcular. Quem não viu a live inteira, volta lá no começo que tá top. Então assim, definimos o déficit e tal, é só seguir. Ah, Luiz, não baixou 1 quilo. O que eu fiz? Tem alguma coisa errada, né? Seu cálculo não é bem aquele. Então você baixa mais a comida, baixa mais calorias. Quanto que eu recomendo baixar de semana por semana num cut? Cerca de 200 calorias, tá? É bom não exceder muito não. Porque se você baixa muito, você tem uma perda de desempenho, seu treino vai ficar ruim. Gente, o fator mais importante no cut que eu levo em consideração é o desempenho no treino, tá? Geralmente os meus alunos, meus atletas, eles progridem em desempenho, eles aumentam as cargas, eles aumentam a performance no treino em cutting. Então é algo que eu deixo muito ali controlado para eu poder saber se está tendo desempenho. Se o desempenho cai, eu preciso pôr mais calorias, tá? Por quê? Existem uma ordem, gente, energética, né? O consumo, né? Como que o corpo consome, né? O corpo consome sempre nessa ordem, tá? ATP, né? Energia disponível ali rápida. Glicogênio, recheio do músculo. Gordura
e depois tecido ósseo, tendinoso, né? Então assim, eu quero chegar só no aspecto de gordura, tá? Eu quero chegar ali no consumo de gordura. Eu quero ter um balanço ideal entre a perda de massa muscular e gordura. Então eu preciso de um treino intenso para sinalizar para o corpo que eu preciso daquela massa muscular. Eu não posso perder massa muscular. Eu tenho que preservar aquela massa muscular. O que eu quero perder é gordura. Então eu tenho que ter um déficit com um treino intenso. Como eu digo para meus alunos, né? Seco até o talo e cheio até a tampa. Então, existem formas de fazer isso. Pode parecer até um negócio meio que, como? Impossível. Mas dá para chegar seco até o talo e cheio até a tampa. Eu recebi uma foto aqui do meu atleta hoje, do Lucas. Lucas está seco até o talo e cheio até a tampa. Vai competir em 4 semanas. Vai competir lá no Maranhão. Então, é possível você atingir esse nível, tá? É bem possível que você atinja esse nível. Enfim... vou abrir para perguntas agora, tá? Acho que deu para explicar um pouquinho como é que funciona a nutrição no fisiculturismo. Vou abrir para perguntas agora. Vou deixar outra caixinha aberta para vocês mandarem perguntas aí que eu vou responder amanhã durante o dia, tá bem? Quem tiver alguma dúvida, é só mandar. Vamos lá. Cardio no off-season ajuda a controlar a sensibilidade à insulina? Ajuda, sem dúvidas, tá? O exercício cardiovascular, ele é muito importante nessa parte de controle da glicemia. Principalmente o LIS, né? O LIS é o quê? Longa duração, baixa intensidade. É a caminhadinha, né, meu? Acima de 45 minutos. O teu corpo começa a oxidar gordura, ele começa a ser predominante na oxidação de gordura a partir de 30 minutos de atividade. Então ali há uma predominância de gordura e aí você começa... As calorias aumentam de monte. Por quê? Porque é feita ali uma troca. Por enquanto você estava usando glicogênio para caminhar, vira essa chavinha e começa a utilizar a gordura. Porque teu corpo entende que tu vai ficar muito tempo caminhando. Então ele precisa usar um substrato mais lento, um substrato mais tranquilo, ali, um substrato que não queime tão rapidamente. Ele precisa utilizar um substrato como a gordura, tá? Como os lipídios. Então assim, tem aluno me mandando pergunta aqui, meu Deus do céu. Então, é interessante que se faça um LIS, sim, durante o cut. Quando você interrompe e faz essa sinalização, esse consumo de glicogênio pela célula, né, esse consumo de gordura, você dá uma quebrada naquele processo da insulina, sempre em alta, sempre em pico, tá? Então, o cardio eu acho fundamental para quem está em bulk, tá? Pelo menos 3 vezes na semana. Outra coisa também que influencia bastante na sensibilidade à insulina é treinar fofo, tá? Meu irmão, se tu treinar fofo, tu tá fudido. Teu off não vai durar nada. Eu tô acostumado aqui a fazer off-season durar 20 semanas, entendeu? Tô acostumado a fazer o cara ficar 20, 30 semanas em off. Tem aluno aí que já ficou 1 ano e 4 meses no natural. Tá até hoje em off lá o cara saiu da consultoria e ainda tá em off. Então, dá pra fazer durar, tá? Só que tem que tomar essas medidas aí. Passar alguns períodos ali em manutenção, durante o off-season também, é muito bom, tá? Então, ali, se subir as calorias, sentiu que está começando a embaçar, você pode descer para um período de manutenção. Desce um pouco as calorias durante umas 4 semanas, depois você volta de novo, tá? Dá para fazer também. É uma estratégia válida. Vamos ver a próxima pergunta. E vem perguntas, tá? Luiz, estou com 94 quilos, estagnei no peso, não consigo comer ingerindo as calorias de antes. Você acha válido aumentar as calorias? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Tem que olhar o físico, como é que tá. Se o físico tá sequinho, tá? Dá para aumentar, mas geralmente quando o cara perdeu a fome, tem alguma coisa errada, tá? O metabolismo talvez já não esteja mais tão acelerado e aí é preciso fazer algumas manobras para que se recupere essa fome. Se a gente tá falando de uma pessoa normal, tá, gente? Os atletas de Mr. Olympia, os caras de 120 quilos, eles comem forçado mesmo, tá? Eles comem a pulso. E come, passa 2 horas ali comendo uma refeição. Quando ele termina, ele tem 1 hora de descanso e já vai comer de novo. Então, para esse tipo de pessoa, para o tipo de recurso que eles usam, tá? Insulina, GH, para eles dá para comer forçado. Pra gente, meros mortais, mano, comer forçado não é uma boa indicação, tá? Sinal que tem alguma coisa errada na estratégia. Geralmente, quando os meus alunos perdem a fome, a gente dá uma baixada nas calorias, porque eles retornam essa fome,
ou então a gente utiliza ciclo de carboidrato, né? Que recupera também legal a parte da fome. É muito bom para recuperar a fome. Então eu acho válido você reaver seu plano, viu, mano? Ver como é que tá aí. E quem sabe aí o efeito arco e flecha, né? Dar uns passinhos para trás, depois ir para frente. Mandem perguntas na caixinha de pergunta aqui embaixo. Como é feita a desidratação, manipulação de sódio e quando elas devem ser feitas? Somente em finalização. Tá. Eu vou desidratar o Lucas daqui a 4 semanas, daqui a um mês. Ele vai subir no campeonato maranhense, estreantes maranhense. Vai levar tudo, certeza. Meu aluno, tá foda. Então eu vou talvez aí a gente suba uma live aí contando como foi os aspectos da desidratação, como é que vocês podem estar fazendo, tá? Esse assunto é um assunto foda, mano, um assunto muito legal de estudar, só que não tem material disponível, é foda. Muita coisa que a gente faz nesse meio de desidratação, que alguém falou um dia, tipo, tomar água destilada, não faz sentido, entendeu? Vamos lá para a próxima pergunta aqui. É válido sair de um off para um mini cutting, visando melhoria de sensibilidade à insulina, baixar um pouco o BF? É válido sim, cara, é muito válido. 4 semanas ali de mini cutting é interessante, mas a questão é, quanto que você vai baixar até chegar nesse mini cutting, né? Será que não vai ser muito agressivo? Será que você não vai perder massa muscular? Será que você não vai ali quebrar a parte de manutenção daquela massa que você ganhou? Aí que tá, precisa se analisar direito, né? Next question. O David. É verdade que o David, vi dizer aí, ó, o DVD Menezes, sigam esse cara aí. Ele vai subir na biquíni. Já encomendei o biquíni dele e as aulas de pose com o Maurício. Influência da vitamina C em hipertrofia e força. Eu desconheço, tá? Vitamina C é um antioxidante. Muito fácil de se conseguir de forma natural, tipo frutas, legumes, limão, temperando a saladinha. Eu desconheço se ele tem ali alguma relação direta com força e hipertrofia. Eu desconheço. Se souber de algum artigo aí, me manda, que é interessante ver, tá? Sei que a ausência de qualquer vitamina pode gerar um impacto negativo, sim, né? Em todos os sistemas do corpo. Qual margem de superávit você costuma usar, mesmo em déficit, 300, 600 calorias? Isso. Geralmente o hábito costuma ser de 300 a 600 calorias por dia, tá? Tanto o AFT quanto o déficit nessa média, de 300 a 600. Luiz, tem exceções? Como eu disse, tem. Dá para trabalhar com déficit de 1000, da mesma forma como dá para trabalhar com AVT de 1000. Mas, né? Por quanto tempo será? Será que é válido dar esse socão e depois ter que sair correndo? Será que é válido? Não é melhor você ir ali, tal, né? Manipulando para não precisar chegar nesse ponto? Deixa eu ver a próxima pergunta. A gente vai encerrar já a live, tá? Trabalho como instrutor de sala de musculação 6 horas por dia. Já tenho dificuldade de bater caloria. Posso ignorar o cardio? Pode. Vai ser bom? Não, acho que não. A gente chama esse tipo de gasto de aumento no fator de atividade, tá? Então, se você se movimenta bastante durante o dia, você tem um fator de atividade um pouco maior. Não tem a ver com os processos metabólicos desencadeados no cardio, tá? Gente, não se trata só de gasto energético, tá? São uma sequência de fatores aí que vão ajudar você a prolongar seu bulk. Então não adianta você ser leviano e falar, não, estou em déficit, não preciso fazer cardio. Cara, e tua saúde cardiovascular, como é que fica, né? E a manutenção ali do teu perfil lipídico, por exemplo. Quando você faz o cardio, você tem uma oxidação maior de ácidos graxos, né? Você tem um aumento da ênfase na oxidação de ácidos graxos. Então teu perfil lipídico tem uma melhora. Será que vale a pena ficar sem fazer cardio? Né? É de se pesar na balança. Eu acho que o cardio ele é muito importante não pelo gasto energético, mas pelos fatores positivos de saúde que ele pode gerar. Entende? Então eu acho assim. Bom, respondi a maioria das perguntas. É isso aí, meu povo.
Essa live aqui vai ser subida no YouTube, tá? Eu prometo que eu vou guardar tempo para extrair o áudio da live e jogar também no Spotify.